Eu quero, primeiro, cumprimentar a minha querida companheira Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil, e, se Deus quiser, e nós ajudarmos, a partir do dia 5 de outubro, reeleita mais uma vez presidenta da República desse país. Quero cumprimentar a minha querida companheira Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, ex-senadora, senadora e ministra da Cultura. Quero cumprimentar o companheiro Leonardo Boff, a nossa querida companheira Maria Helena Chauí, a nossa querida Ana Paula Lisboa, o nosso querido Chico César. Quero cumprimentar os companheiros e companheiras artistas, intelectuais e cientistas que nos dão a honra da presença nesse evento. Quero cumprimentar o companheiro Rui Falcão, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui presente. Quero cumprimentar os ministros Diogo Santana, que substituiu Gilberto Carvalho na Secretaria-Geral, o querido Thomas Trauma, que é ministro chefe da Comunicação Social da Presidenta, a nossa querida ministra Luísa da Igualdade Racial, o nosso querido Miguel Rosseto, que está um pouco afastado para cuidar da campanha, ministro do Desenvolvimento Agrário. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Luiz Dulce, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, e companheiro que ajudou a organizar, o Paulo Camoto, presidente do Instituto, meu companheiro Fernando Moraes, que está aqui, e eu fico muito nervoso cada vez que Fernando de Moraes não está na Ilha Bela, porque eu pedi para ele escrever a biografia, não do Lula, mas dos 8 anos de mandato. E ele, cada vez que vem aqui, eu sei que é uma página que está deixando de ser escrita. Então, eu quero que o companheiro, por favor, escreva essa biografia, porque eu tinha que decidir se eu ia escrever uma biografia ou não. Acontece que todo presidente ou presidenta que se meter a escrever uma biografia em vida, ela será mentirosa. Porque você veja, um presidente não pode contar todas as coisas que aconteceram na vida dele em reuniões com outros presidentes, com outros chefes de Estado, as desavenças. Então, se ele escrever, por exemplo, você acha que o Clinton colocou o caso da Mônica Lewinsky na biografia dele? Não colocou. Você acha que o Fernando Henrique Cardoso colocou aquele caso do caso dele? Não colocou. Então, eu pensei, como eu sou um homem sem caso, a biografia não terá nenhuma importância. Então eu falei, Fernando de Moraes, por favor, escreva uma biografia do governo. Ouça as pessoas, inclusive ouça o João Pedro Stedley para ele falar mal de mim. Ouça os empresários, os sindicalistas, para a gente fazer uma biografia um pouco mais verdadeira. Fernando, por favor, bota para a Ilha Bela, meu filho, ele vai escrever a biografia. Quero cumprimentar o companheiro Emir Sader, que tem muito a ver com a convocação desse ato. Quero cumprimentar o ex-ministro e atual secretário de Cultura de São Paulo, o companheiro Juca Ferreira. Na verdade, a gente deveria ter feito esse ato aqui para ouvir só vocês e a Dilma. Porque nós que falamos já somos eleitores. Então, não é uma coisa muito nobre. E eu fiquei muito assustado quando o meu amigo Leonardo Boff começou a falar da tal da águia e da galinha.
Quando é que foi lançado o livro, Leonardo? O livro foi lançado... Foi antes, Leonardo. Foi antes de 99, porque eu fiz campanha. Eu teve um tempo que eu falei tanto da águia e da galinha que eu não sabia mais o que eu era. Hein? 94. Eu lembro que eu fiz campanha por esse país afora cantando a história da águia e da galinha. E teve um momento que eu não sabia mais se eu era águia ou se era galinha, de tanto que eu falava. E eu agora vi o Leonardo começar, falei, não aguento mais. Porque o Suplicy também falava muito da águia e da galinha. A águia da galinha só perde em edições a questão, como que é do programa do Suplicy? Da renda mínima. A renda mínima conseguiu uma tiragem maior no discurso do Eduardo. Mas olha, eu estive aqui nesse teatro pela primeira vez em 1979, como dirigente sindical, num debate, eu, João Paulo Pires Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de João Molevade, e o Almir Pazianotto, que era, acho que, não só advogado, acho que tinha sido secretário de alguma coisa em São Paulo, porque depois ele virou ministro do Trabalho. E eu tinha uma impressão de que isso aqui era muito maior. Eu não sei se naquele tempo tinha menos gente. Talvez tivesse menos gente também. Viu, a Beth, talvez tivesse menos gente. E eu achava que era maior. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui hoje, não pude vir na eleição passada da Dilma, quando o Chico Buarque proferiu uma frase ontológica que ele gostava do governo, porque esse governo não falava fino com a Bolívia, não falava grosso com a Bolívia e não falava fino com os Estados Unidos. Eu acho que essa frase marcou um pouco o governo. Foi o Chico, não o Chico César, o Chico Buarque que falou, porque o Chico César não tinha crescido, não tinha nascido ainda para poder falar isso. Mas eu estou vendo aqui o companheiro Samuel Pinheiro Guimarães. Obrigado, Samuel, nosso grande diplomata. Eu estou vendo uma pessoa aqui que fez muita campanha comigo, e como eu fiquei velho, ele não ficou, eu estou com medo de achar que não é. Mas eu estou vendo ali o cara que quebrou o violão no Festival da Record, o Sérgio Ricardo. Ele está aqui, sabe? Sem. Ele está sem violão, Dilma, por isso a gente não corre o risco de quebrar na cabeça da gente um violão. Eu estou vendo aqui um artista que eu não conheço de nome porque não quero conhecê-lo, mas eu conheço ele por... Como é que fala? O personagem do Osmar Prado, que deixou ele mais famoso, não sei se é Tabaco. Tá aí, tá aqui, tá aqui. Não era Tem um Galinha, não, era Tabaco mesmo. Era Tabaco mesmo, era famoso Tabaco. É tão antiga que ele não lembra mais. Mas, parabéns, Osmar, por estar aqui presente. Ô, gente, por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês não acreditam. Houve um tempo em que a Globo era mais democrática, em que os artistas delas poderiam participar de campanha. Agora diz que tem um manifesto lá dentro, Dilma, que só pode participar se não tiver na novela. Se tiver em novela, não pode participar. Eu não sei se é verdade, mas...
Olha, vocês gritam e amanhã a manchete do Globo é o seguinte: Lula ataca a imprensa. Então, eu prometo que eu vou ser curto. E queria dizer para a Dilma uma coisa que vocês não sabem, e a Dilma já sabe que eu converso muito com ela, é que toda vez que eu falo antes dela, ela fica preocupada. Será que esse baixinho vai falar tudo o que eu tenho que falar? E isso me incomoda, de falar as coisas que ela vai falar. Porque, afinal de contas, ninguém fala o que a presidenta vai falar. Como eu não sei o discurso que ela vai fazer, eu posso incorrer num erro grave aqui de dizer coisas que está, sabe, na sua cabeça. Se eu disser e for boa, isso é bom, porque a redundância, quando ela corrobora com aquilo que nós queremos. Vocês gostaram do corrobora? Porque gente, vocês imagina que eu ia perder a chance de falar uma palavra dessa numa reunião de artistas, cientistas, intelectuais. Mas eu queria dizer para vocês, companheiros e companheiras, que nós estamos vivendo um momento rico da política brasileira. Eu não sei, presidenta, se Vossa Excelência já parou para ver quem é que está debatendo na televisão contra Vossa Excelência. Dos 8 candidatos que debatem com a Dilma, 6, melhor, 5, porque ela é do PT, eram do PT. Daqui a pouco nós vamos ter todo mundo do PT disputando as eleições. E por quê? Porque um candidato que achou que ia ganhar as eleições, e que eu vi um debate dele fantástico no jornal, um jornal das 11 ou da meia-noite, em que cada pergunta que o jornalista... Porque hoje no Brasil tem uma coisa fantástica. Antigamente, os jornalistas perguntavam para a gente responder. Hoje eles respondem para a gente perguntar. Vocês já perceberam que não tem mais pergunta? Eles não querem saber o que Vossa Excelência pensa. Eles querem saber que eles têm que dizer para a sociedade o que eles pensam contra você. E aí, ou seja, aumentou a falta de respeito, a falta de ética. Aumentou, eu diria, a irresponsabilidade do papel do jornalista, que é perguntar não aquilo que ele quer saber, mas daquilo que interessa a candidata a falar para o povo brasileiro, porque é ele que tem que ouvir a resposta adequada. E eu sinto necessidade de falar isso, presidenta, porque eu sei que o cargo institucional, a liturgia, não permite Vossa Excelência ser tão indelicada quanto eu. Mas a verdade, gente, a verdade é que a imprensa começa a perder o respeito quando ela deixa de cumprir o papel de informar apenas a verdade, a mais absoluta verdade, seja contra ou a favor. Ninguém está pedindo para ser a favor, que seja contra, mas que tenha sustentação, embasamento para poder falar as coisas. O que não pode é todo santo dia inventar uma mentira contra essa mulher.
indescritível. Eu sei, Toma, que você não pode fazer nada, querido. Não é tarefa para um homem só. Não é tarefa para uma presidenta, é tarefa nossa. E eu quero dizer para vocês duas coisas simples. Primeiro, é necessário fazer a reforma política como condição básica para a gente fazer a reforma. Eu acho que nós temos que ter em conta que para a gente fazer a reforma política é preciso fazer política. Não é negando a política que a gente faz a reforma política. É fazendo política. É fazendo política dentro dos partidos. Se esses que existem não compensam, se criam outros partidos políticos. Mas, por favor, não vamos criar mais partido laranja. Não vamos criar mais um amontoado, sabe, de cargos. Ou seja, em que o que vale é eu ter 2 ou 3 ou 4 deputados para disputar as eleições, vender meu tempo, comprar meu tempo. Ou seja, é preciso criar partido com base sólida, enraizado na sociedade brasileira. É por isso que ultimamente eu tenho falado para o Rio Falcão que eu tenho vestido a camisa do PT para ir nos atos. Tem gente que fala assim para mim: nossa, Lula, você não pode utilizar a camisa do PT porque você é mais do que o PT. Eu não posso ser mais do que o PT porque eu sou PT. Uma vez, a Maria da Conceição Tavares, que está aqui, essa jovem, que eu não sei se você sabe, querida Maria da Conceição Tavares, que junto com o teu, eu diria, com o teu afastamento do cotidiano da política, no país não se discute mais economia. Agora tudo é analista de mercado. É impressionante, Maria da Conceição Tavares. E uma vez eu vi essa mulher, não sei aonde que a gente estava, que criticaram o PT. E ela, com essa voz mais rouca do que a minha, ela dizia: o PT é uma merda, mas é o meu partido, ele é o meu partido, ele não presta, mas é meu. Eu estou nesta fase. Ele tem defeito, mas é o meu partido. Então, com todo respeito aos companheiros aliados aqui de todos os partidos, cada um tem suas virtudes e tem seus defeitos. Por exemplo, o Batista do PCdoB, esse cara está junto comigo me enchendo o saco desde que eu era presidente do Sindicato Metalúrgico do Beira do Campo há muito tempo. Até se meteu fazer oposição a mim, né, Batista? Companheiros, mas até hoje somos amigos. Nada. E não é por causa da diversidade política que nós vamos virar inimigo, Batista. Eu aprendi a fazer política na diversidade. Eu acho que não é possível a gente falar em nova política sem dizer como, aonde e com quem. Porque, obviamente, querido Leonardo Boff, esses dias eu estava com um neto meu de 4 anos, mostrando uma largata desse tamanho, comendo uma folha
num pé de couve. E o moleque ficou horrorizado com a largata. E aí, eu andei mais um pouquinho, tinha uma borboleta. Ele achou maravilhosa a borboleta. Eu falei, uma pena, meu netinho, que essa borboleta bonita só viva 21 dias. O restante é aquela largata feia que você viu ali. Na política, ninguém pode ser só borboleta. Na política, a gente tem que conviver com ela de acordo com a política, que dia 5 de outubro, o que vai acontecer como resultado da eleição é a cara da consciência política da sociedade no dia das eleições. E ninguém te responsabiliza pelos picaretas eleitos, ninguém te responsabiliza por quem não é legal. Ora, foi assim que na Itália surgiu as ligas, que teve como resultado o Berlusconi. Foi assim que na União Soviética se derrubou o Império e teve como resultado o Boris Yeltsin e uma garrafa de vodka. Foi assim que neste país um dia não elegeu-se um presidente, mas uma vassoura. E deu no que deu. Foi assim que neste país elegeu-se um caçador de marajá e deu no que deu. Nós não queremos votar em alguém que seja super do super. Nós queremos votar em alguém igual a nós. Alguém que seja capaz de pensar igual a nós. Alguém que seja capaz de fazer igual a nós. Alguém que seja capaz de perceber que ninguém acerta pelas suas virtudes e que é muito mais fácil acertar se a gente tiver capacidade de ouvir a sociedade a dizer o que a gente tem que fazer. E é por isso que nós estamos aqui para apoiar Dilma. É para fazer o que ainda não foi possível fazer. É para fazer o que ela sabe que falta fazer neste país. Porque ela sabe que só foi possível fazer política social quando nós resolvemos incluir os pobres no orçamento da União. Porque meu amigo Samuel Pinheiro sabe que toda vez que a gente vai discutir o orçamento da União, está lá o dinheirinho do Itamaraty. Está lá garantido. A companheira Dilma sabe, não só porque é presidenta, mas porque participava comigo da comissão de orçamento no meu governo, de que estava lá o dinheiro das Forças Armadas no orçamento da União. A gente discutia se vai ser mais ou se vai ser menos. Todos nós sabemos que estava lá o orçamento da saúde, o orçamento da educação, o orçamento da reforma agrária, mesmo que não tanto quanto você queira, João Pedro Sterling, mas estava lá. Porque todos os setores organizados têm uma fatia no orçamento da União. Os pobres não tinham. Porque os pobres não conseguem fazer uma manifestação em Brasília. Porque os pobres não estão organizados em sindicatos. Porque muitas vezes a manifestação do pobre, Leonardo, se dá numa igreja, seja ela católica ou evangélica, mas se dá numa igreja. O pobre só tem valor em época de eleições. Nessa época aqui, se a gente pudesse investir o pobre em ações, seria as ações mais valorizadas do planeta Terra. Como todo mundo fala de pobre nessa época do ano. E nós não queremos falar de pobre a vida inteira. O que nós queremos é tirá-lo da condição de pobreza. E foi isso que aconteceu neste país. Nós colocamos os pobres no orçamento. E nós precisamos ter a reforma política para ter mais partido comprometido com isso. Gente, não é possível mais a gente não compreender de que é preciso acabar com o financiamento privado em campanha eleitoral. Por isso é que nós precisamos de um plebiscito para aprovar uma constituinte exclusiva
para que os deputados que façam a reforma política não possam ser candidatos nas próximas eleições. É a gente tentar moralizar definitivamente. E eu vou dizer mais. Eu acho que deve ser transformado em crime inafiançável o financiamento privado. Se é para radicalizar, nós temos que radicalizar para tentar moralizar a política nesse país. Agora, nós sabemos que eleitos temos que governar com quem foi eleito. Não dá para imaginar que a gente vai governar com quem não está lá. Ah, eu vou escolher os melhor do melhor. Parece jogador de futebol. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou focar, eu não estou focado, eu vou focar. Ora, o melhor do melhor, meu filho, é lá dentro do Congresso Nacional, é conversar com o PMDB, é conversar com o PP, é conversar com o PTB. Não tem outro jeito, até que a gente mude. Até que a gente mude. E o que eu estou falando vale para o PT. Porque o nosso partido também tem gente que aprendeu com facilidade de que a campanha está baseada na quantidade de dinheiro que eu posso arrumar para fazer a campanha. E isso está errado. A gente... Ô, gente, eu tenho noção do que significou para a gente criar esse partido. Esse partido, muitas vezes a gente olha, ele não é o Lula, ele não é a presidenta Dilma, ele não é o Lindbergh, ele não é o Lindbergh, ele não é. Esse partido, na verdade, são milhões de pessoas, sabe, que não aparecem na televisão. São milhões de pessoas que às vezes andam horas e dias de barco, de cavalo, para a reunião desse partido. Esse partido, quando nasceu, eu ia para um comício, aqui mesmo no Rio de Janeiro, Jandira. Eu tinha que ir para um comício, fazer discurso para a gente vender. A gente vendia camiseta, a gente vendia adesivo. Adesivo era vendido. A gente vendia macacão, tanto era que era dos trabalhadores. Como o camponês não tinha farda, a gente não vendia roupa. E não vendia facão porque era perigoso. Mas veja, nós precisamos recuperar. Eu não acho que a gente deva voltar ao passado. Mas, gente, qual é o partido político que hoje tem um militante que trabalha de graça? Qual é? Então, companheiros e companheiras, a dignidade da política está na dignidade do nosso comportamento. Então, eu acho que a reforma política passa por não permitir que alguém eleito presidente da República tenha que submeter a interesses menores, nem sempre do povo brasileiro, mas de sobrevivência de partidos políticos ou de pessoas. Eu não nego a política. Porque em 1978 eu era tão ignorante, eu pensava que eu era esperto. Eu pensei que eu estava dando o meu melhor. Não, é porque eu lembro que em 78 as pessoas perguntavam assim para mim: ô Lula, você gosta de política? Eu falava: eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. A imprensa falava: porra, o operário puro. É verdade. Eu era o operário puro. Eu era o operário que não gostava de política. 3 meses depois, eu estava fazendo campanha para o Fernando Henrique Cardoso, candidato ao Senado. Veja que absurdo. Pois bem, mas eu não neguei a política, porque não é possível mudar a política por fora da política. A política, a gente só muda por dentro da política. Por dentro. Por isso, é que cada um de nós tem responsabilidade
com essa meninada que está vindo aí. Porque essa meninada que hoje está com 16 anos, tinha apenas 4 anos quando eu cheguei à presidência, presidenta. Essa meninada que está com 18, tinha apenas 6 anos quando nós chegamos à presidência em 2002. Então essa meninada não conhece o Brasil de antes. Eles acham que a inflação a 6 é alta, porque não conheceram inflação a 80% ao mês, como nós conhecemos. Eles acham que a educação não está boa, porque não sabe o que era antes de nós. Antes de nós, tinha o ex-reitor da Unicamp, que foi ministro da Cultura, que ele achava que o mercado iria resolver o problema da educação neste país, e nós dissemos que não era o mercado, era o governo que tinha que assumir a responsabilidade de cuidar da educação neste país. Eu espero que nos próximos 4 anos Vossa Excelência ultrapasse. Mas eles devem morrer de ódio. Que seja exatamente um cara que não tem diploma universitário, um semi-anarfa como eu, que sou o presidente que mais fiz universidade na história deste país. Olha, ô Dilma, eu estava perguntando para a Marina Chauí, porque os nossos intelectuais estão um pouco defasados. Eu perguntei para o Emir também. Veja que interessante, gente. Vamos ver, o Brasil, este país extraordinário, descoberto em 1500, 8 anos depois da descoberta da América. Nosso companheiro Cristóvão Colombo chegou a Santo Domingo em 1492. Em 1507, 15 anos depois, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. 15 anos depois da descoberta das Américas. O Peru, em 1550, já tinha a primeira universidade de São Marcos. A Bolívia já tinha em 1624. Quase todos os países africanos de língua francesa ou inglesa tiveram universidade antes do Brasil. A nossa foi só em 1930 enquanto universidade. E eu queria um reparo de vocês, que me ajudassem, pelo amor de Deus. Porque eu comecei dizendo que era 1920. Aí eu fui corrigido que era para 1930, porque você tinha faculdade de medicina, faculdade de direito, mas você não tinha universidade enquanto universidade. E eu passei a dizer que era 1930. Agora eu fui a Manaus fazer um debate. E um companheiro do PCdoB que dá, falou: ô Lula, está errado. A primeira universidade brasileira é de 1909, no estado do Amazonas. Então eu estou consultando vocês, pelo amor de Deus, me digam quando foi feita a primeira universidade neste país. Porque eu fui fazer um debate em Portugal, e quando eu falei isso, Dilma, sabe que os portugueses ficaram ofendidos? Porque eu falei que português não gostava que a gente estudasse, não. Quem não pudesse ir para Coimbra ou para Paris, sabe, tinha que ficar como eu. Então eu acho que nós temos uma pobreza histórica que nós temos que recuperar. É por isso que eu posso dizer para vocês uma coisa, e se tiver no discurso da Dilma, eu peço desculpa porque você não me mostrou no discurso. Porque veja uma coisa, não é... Veja o negócio, levou 100 anos nesse país, 100 anos, para que a gente tivesse 3,5 milhões de alunos na Universidade Brasileira. 100 anos, Chauí, 100 anos. Nós, em apenas 12 anos, fomos para 7,2 milhões. Ou seja, em 12 anos, nós conseguimos colocar mais gente na universidade do que eles colocaram no século. E a Dilma sabe que eu falo isso com orgulho. A primeira escola técnica desse país
foi feita pelo presidente Nilo Peçanha em 1909, na cidade de Campos de Cataguases. Mas bem, eles levaram um século para fazer 140. Nós, em 12 anos, fizemos 3 vezes e meia, em 12 anos, tudo que eles fizeram no século. Aliás, a Dilma mandou mais gente estudar no exterior do que todos os brasileiros que foram estudar no exterior, acho que no século passado, pelo Ciência Sem Fronteira. A Dilma conseguiu com o Pronatec fazer mais formação técnica e profissional que eles em dezenas de anos, porque eles não gostavam, eles davam de barato. Pobre nasceu para ser pobre. Pobre não tem que estudar. A gente sabia, de acordo com a cor da pessoa, a não ser que fosse filho de jogador famoso ou de artista famoso, de acordo com a cor da pessoa, de acordo com o berço, a gente sabia se a criança ia terminar o ensino fundamental, se ia fazer o ensino médio e o que ia fazer depois. A gente sabia, tá? Agora não sabe mais. Agora ainda falta muito para corrigir. Mas do que nós já fizemos, a quantidade, as cotas que foram aprovadas, é uma revolução neste país. Eu acho que hoje tem na universidade mais negro do que todos que entraram na universidade no século passado. E isso incomoda. Incomoda. E, obviamente, que quanto mais a gente investir na educação, mais a gente vai investir em cultura, mais vai investir na saúde, mais vai investir na distribuição de renda, mais vai investir no salário. É uma coisa lógica. Agora, sem a educação, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Então, companheira Dilma, meus parabéns por 2 coisas. Primeiro, pela lei do petróleo, que decidiu a partilha do petróleo para que o petróleo seja do povo brasileiro definitivamente. Segundo, graças à briga do movimento, 75% do rótulo do petróleo para a educação, para ver se no século XXI a gente consegue alcançar os outros países da América Latina, que muitas vezes mais pobres estão mais avançados que a gente na questão da educação. Bem, dito isso, companheiros e companheiras, eu queria falar da questão da cultura. Possivelmente, querida Marta, possivelmente, querida presidenta, possivelmente, querido Juca, que foi meu ministro, agora secretário da Cultura, companheiros que lidam com cultura aqui e ali, eu acho que nós ainda estamos devendo para a cultura. Eu acho, presidenta Dilma, que a gente se dá conta das coisas que a gente não fez quando a gente está fora do governo. Porque quando a gente está dentro, a gente é levado pelo dia a dia, a gente é empurrado por tantas necessidades, por tantas coisas, que a gente passa não dando o melhor da gente e não focando corretamente na questão da educação. Eu não esqueço nunca o dia que nós aprovamos em Brasília, numa plenária que Vossa Excelência estava presente como ministra, lá em Brasília aprovamos o Mais Cultura. Tinha por volta de 2.500 pessoas, em que a gente conseguiu aprovar um programa de cultura que era o começo de uma revolução cultural no nosso país. E isso está em andamento. Está em andamento. O problema é que tudo depende do orçamento. Então o orçamento pode ter 10 pau a mais, 10 pau a menos, dependendo da briga, o momento político, dependendo o contingenciamento que a gente tem que fazer, depende de uma série de coisas. E eu acho, companheira Dilma, que no segundo mandato a gente tem que acreditar quase que como uma profissão de fé, que se tem uma coisa que pode levar a sociedade a ser muito mais politizada e a contribuir mais com o país,
é a gente permitir o acesso à cultura a quase toda a sociedade brasileira. E eu acho, presidenta, eu acho que quem for o próximo ministro da Cultura, se é a Marta, se vai continuar, eu acho que você precisa estabelecer que pelo menos a cada 2 anos a gente tem uma conferência de cultura para aferir se a gente avançou, se a gente não avançou, se o dinheiro está dando ou não dá, porque eu lembro que quando nós aprovamos repartir o dinheiro com o Brasil inteiro, a gente apanhou muito. Porque havia um costume de que o dinheiro da cultura tinha que ser distribuído no centro-sul do país, onde tudo era distribuído, e querer levar para Manaus, para Pernambuco ou para Paraíba um pouquinho de dinheiro para investir na cultura era dispersão. E eu acho que nós temos que dispersar. Em se tratando de dinheiro para a cultura, nós temos que abrir um leque. Eu lembro que a gente tinha, só para ter ideia, acho que 400 e poucos meios de comunicação que recebia dinheiro do governo federal. Nós passamos para quase 4.800. Porque o jornal pequeno do interior, se ele recebe R$50, dá para pagar a conta de luz, é uma ajuda imensa. O que a gente não pode é gastar tudo com as naves mãe aqui no Centro-Sul. Não é possível mais, gente. É preciso, então, a gente fazer essa mudança, e eu acho que a questão cultural tem que ser levada em conta. Nós já aprovamos o Vale Cultura, que é uma coisa importante. O cinema está mais ou menos bem o cinema, está mais ou menos bem o cinema, tá? Mas é preciso investir na cultura como um todo. Ou seja, eu teve um tempo que eu sonhei. O Juca sabe que eu contei essa história no lançamento do programa do Vale Cultura lá em São Paulo, a história do Tchó. Na verdade, eu queria fazer uma casa de cultura em cada cidade no Brasil, esse era o meu sonho. Mas uma casa de cultura que tivesse dança, que tivesse computador, que tivesse cinema, que tivesse teatro, que tivesse... Era mais do que o ponto de cultura, meu filho. Não era ponto, era uma frase inteira de cultura que eu queria fazer. E aí, Marta, eu contei uma história que eu lembrei, essa eu vou ter que contar, que é o seguinte, eu queria fazer, e o Gil estava disposto a fazer, tá lembrado? Nós levamos até um companheiro, um engenheiro lá, o Lelé, que era o cara que faz aquele modelo de prédio do Sara Kubitschek, aquele hospital Sara, o pré-moldado, ia fazer uma casa de cultura e tinha lugar para a molecada namorar, para a molecada dançar, para a molecada fazer o que bem entendesse. Tá? Para fazer o que bem entendesse. E a gente foi lá, fizemos uma reunião no Palácio da Alvorada, o Gil levou o Lelé, ficamos discutindo, aí teve um problema, a Petrobras estava disposta a financiar as primeiras 50 casas de cultura, era um negócio que estava maravilhoso. E aí teve um problema, que a empresa que fabricava os pré-moldados não autorizou a gente fazer. E aquilo foi demorando, virou ponto de cultura. E aí eu contei uma história que é o seguinte, uma história de um cara que encontrou uma mola de ferro grande e ele queria fazer uma espada. E ele levou no ferreiro e falou, olha, eu quero fazer uma espada. Aí o cara pegou aquela aço grande, mola de aço de caminhão, colocou no forno, meteu na bigorna, bateu. Aí quando o cara foi buscar a espada, o cara falou, ó, não deu para fazer a espada. Só deu para fazer agora um facão, daqueles do sem terra. Aí, outra vez o cara pegou o aço que sobrou, colocou no forno, colocou na bigorna, bateu. O cara foi buscar e falou, puta merda, não deu para fazer um facão, eu vou fazer um punhal. Aí, sabe, outra vez o cara colocou no forno, meteu na bigorna, bateu, não deu para fazer o punhal. Ah, dá para fazer um canivete, então faz um canivete para mim, pelo amor de Deus. Aí o cara colocou o aço no fogo, bateu na bigorna, não deu para fazer um canivete. Aí o cara foi buscar e falou, puta merda, eu queria um canivete, não deu para fazer um canivete. O cara falou, dá para fazer um tchó. O cara falou, tchó? Um tchó. Aí, então faz um tchó para mim. O cara pegou, colocou no fogo, jogou dentro da água, fez tchó. Então,
Eu brincava com o Gilberto Gil que a minha casa de cultura virou um tchó. Tá? Mas, de qualquer forma, eu sei a importância dos pontos de cultura nesse país, eu sei o que significou nesse país, eu sei o que significa. Bem, olha, dito isso, eu queria dizer, você pergunta, o Arnaldo, fica quieto, porra. Você veio de Minas Gerais para dar propina aqui no Rio de Janeiro, rapaz? Então, é o seguinte. Arnaldo, tudo bem? O Arnaldo é um portador de deficiência visual que foi secretário da Cultura em Belo Horizonte. E esse sacana, ele me pediu a máquina de fotografia. E eu falava, Arnaldo, como é que eu vou dar a máquina para você? Você não enxerga. E eu passei tempo sem dar a máquina, achando que ele estava brincando comigo. Não é que uma vez ele comprou a máquina e ele tirava foto colocando a máquina na testa, Dilma? E virou fotógrafo. Bem, a última coisa que eu queria dizer para vocês e pedir permissão à presidenta é o seguinte, companheiros e companheiras. Nós não tivemos condições de fazer essa discussão como a gente queria, nem nos meus 2 mandatos. No último ano de mandato, a gente fez aquela Conferência Nacional de Comunicação. Aprovamos uma proposta de marco regulatório e, por N motivo, não foi possível implementar. Eu acho que a gente não pode ficar esperando apenas que uma pessoa que está no cargo possa fazer aquilo que nós precisamos fazer. Eu acho que o marco regulatório da telecomunicação nesse país é uma necessidade. Aliás, te dar os parabéns pelo que você fez com a internet. Já foi uma mini-revolução. E agora nós temos que fazer com os meios de comunicação. Veja, eu hoje vejo mais imprensa do que eu via quando eu era presidente. Porque se a gente é presidente, a gente assiste tudo que eles falam da gente, a gente não governa só tentando não responder o que eles falam da gente. A Dilma sabe porque ela era ministra-chefe da Casa Civil, ela participava de um grupo seleto, ela, mais Ciro Gomes, Márcio Tomás Bastos, mais Gilberto Carvalho, que analisava a imprensa para mim. Eu tinha tomado a decisão de que eu não ia mais ler jornal, não ia mais ler revista, não ia mais televisão. Então eu chegava todo santo dia, né, porque é o seguinte, gente, se eu tivesse lido, a Azia teria me matado. Então eu chegava de manhã lá no gabinete, estava a Dilma nervosa, andando duro, o Márcio Tomás Bastos duro, Gilberto Carvalho duro, todo mundo nervoso. E eu chegava rindo. Você viu que a imprensa falou? Não vi, não quero ver. Não quero ver. Sabe por quê? Porque eu converso com muita gente. Eu tinha um companheiro que sentava comigo e me dava, sabe, as coisas razoáveis que eu tinha que ver. Então, eu não ia. A coisa que mais deixa um jornalista raivoso é quando ele escreve uma coisa contra você, você não lê. Porque ele escreve para você ler e ficar com raiva. Então, deixa ele com raiva não lendo. Transporte a azia para ele, o mau humor para ele. Mas eu acho que a imprensa escrita pode fazer o que bem entender. Pode fazer o que bem entender, desde que não precise de dinheiro do governo para sobreviver. Agora, o que não é possível é que as concessões do Estado tenham o comportamento que tem contra o governo. Não é possível. Eu não sou de me queixar. Vocês nunca viram
eu ficar lamentando. É um jogo, é uma briga. Eu não me lembro o dia que uma revista falou bem de mim. Se falou, eu não li. Mas se falasse bem, alguém comentaria comigo. Não é possível que eu não tenha um amigo que leu. Mas, de qualquer forma, o que eu fico indignado é de ver a dissafadez. Sabe? É de manhã, é de tarde, é à noite, é de madrugada. Ou seja, quando eu digo que nesse país não tem partido de oposição e que a grande oposição é a mídia, que ela está com ódio pelo fato da gente já governar 12 anos nesse país e poder governar mais 4 anos, é que eles dão menos espaço para Dilma do que dão para os adversários. Tinha um candidato aí que aprendeu a seguinte palavra: previsibilidade. Eu estava dizendo, no debate ele falou, e como é que vai resolver o problema da reforma agrária? É preciso ter previsibilidade. E como é que vai resolver o negócio da economia? É preciso ter previsibilidade. E o que é que vai fazer o negócio da fome? É preciso ter previsibilidade. A única coisa que não teve previsibilidade é que ele ia cair como caiu e desaparecer da campanha. Não, companheiro. Olha, eu tenho dito para todo mundo que eu não vou falar mal da Marina. Eu tenho dito para todo mundo. Agora, hoje, eu não falei mal dela. Eu apenas falei que governar esse país é tão importante que o cargo de presidente não pode ser terceirizado. Não pode. No regime presidencialista, a Dilma sabe, a gente tem que decidir a cada hora. E às vezes a gente decide certo e decide errado. Você não tem tempo de ficar processando. Tem hora que você tem que tomar decisão. E você tem que montar um governo. E o governo é montado com a tua base aliada. Se você não tiver base aliada, você não monta governo. Você não monta. Ora, mas não tem todo mundo que eu gosto. Puta, quisera eu. Porque o ideal seria que a Dilma pudesse montar o governo dela o seguinte, sabe? Todos os ministros serão, sabe, doutor honoris causa não sei da onde, da Academia Brasileira não sei da onde, o maior dador do melhor não sei da onde. Seria legal se fosse assim. A mulher mais inteligente como mais inteligente. Essas pessoas não existem. Se existem, são tão raros que a gente não encontra todo santo dia. Eu tive a sorte de encontrar você num momento difícil. Então, companheiros, para terminar, eu queria dizer para vocês que quando eu escolhi a Dilma para ser presidenta da República, eu tinha muita gente que convive comigo há 35 anos, há 40 anos. A Dilma não convivia comigo, bem que eu queria, mas ela não queria. Eu conheci a Dilma já mais recentemente. E por que eu conquistei, sabe, a confiança da Dilma e ela conquistou a minha? Por uma palavra-chave em política chamada lealdade. Porque, João Pedro, uma pessoa que é líder de verdade, ela não muda de lado, ela evolui.
ela avança. E a Dilma era uma companheira em que eu podia dormir todo santo dia tranquilo, sabendo que ela não deixava ninguém fazer alguma coisa que pudesse trazer prejuízo à presidência. E a capacidade de elaboração e de produção da Dilma, sem nenhum demérito a ninguém, eu não conheço ninguém igual. Isso talvez não seja tão bom para ela, porque o bom jogador não é aquele que tenta driblar todo mundo e marcar o gol sozinho. O bom jogador, de vez em quando, passa a bola.